E a partir desse segundo bloco do programa, nós vamos conversar sobre um tema que tem levado muita gente a pensar realmente, que é sobre relacionamento. Como você está se relacionando? Eu estou falando de casais e estou falando de jovens solteiros, a partir de 18 anos, 17 anos, que já estão namorando, né? E para conversar sobre isso, nós resolvemos convidar aqui o músico Saulo Azevedo, que é pai. É uma menina, né, Saulo? 9 anos. Uma menina de 9 anos. Como será que os pais estão educando suas filhas, né? Para essa segunda fase que é o namoro, né? Temos também o pastor Antônio Fontes, que é pai de um casal. Sou pai de um casal e já sou avô de uma linda netinha. Dupla responsabilidade. Dupla responsabilidade, é verdade. E temos aqui no piano o Anuassi Fontes, que é pai de 2 meninos. Isso, né, mesmo, que bom. Pois é, e ao meu lado o reverendo Marconi Bezerra, que é solteiro, não tem filhos ainda, mas não se Deus casou. Quiser, terei. Então, para falar sobre isso, relacionamento, é isso que a gente vai conversar agora. E eu já queria começar falando de um tema que é muito importante, porque hoje em dia a gente vê que o número de divórcios está crescendo absurdamente, né? As pessoas hoje se divorciam por qualquer motivo. E os solteiros, né? Por que hoje em dia os jovens que são solteiros não querem mais compromisso? Quando se fala a palavra namoro, parece sim que se leva um susto, né, pastor? Na sua igreja, por exemplo, tratar deste assunto com os jovens, como é? Não, é muito tranquilo. Graças a Deus os jovens são muito tranquilos na igreja, até porque eles têm uma educação cristã desde cedo em casa. Então, desde cedo os pais já começam a incutir neles, a orientá-los a manter relacionamentos responsáveis. E o namoro envolve essa responsabilidade com o sentimento do outro também. Então, na igreja, até que a coisa tem sido, assim, bem tranquila. Aqui e acolá a gente tem algum problema, mas dá para resolver. Mas dentro da igreja você tem pessoas aí que não são, vêm porque gostam de vir assistir o culto, mas não tem essa visão, né? Toda igreja ela tem uma frequência de membros que todas as semanas estão presentes nas atividades, nos cultos, e temos aquelas pessoas que visitam, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, e tem aqueles encontros de jovens que geralmente são feitos, onde muitos jovens são convidados para estar. Então ali vão jovens solteiros, jovens, muito jovens, casados já, e sempre é uma oportunidade muito grande para a integração. Saulo, você é pai de uma menina de 9 anos. Como é que você educa a sua filha? Como você pensa em preparar a sua filha para viver dentro de uma sociedade hoje em dia, onde a juventude de hoje, né, acha que beijar na boca é uma coisa assim que numa noite só vai 10, vai 15 e assim vai. Como é que você consegue passar para sua filha alguns valores? Alcineia, eu diria o seguinte, que você, na verdade, é um reprodutor daquilo que você recebe. Não acredito muito naquela parcialidade ou imparcialidade. Você, na verdade, você reproduz aquilo dentro de casa, aquilo que você recebeu. Então, o meu ensinamento foi uma educação cristã. Eu aprendi desde cedo que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for na fase adulta, madura, ela saberá como se portar. No próximo dia 19 e 20 de setembro, o programa estará promovendo um encontro direcionado para casais e também para solteiros, né? O encontro vai ser realizado dia 19 para os casais, no dia 20 somente para os solteiros dessa cidade. Por que o programa resolveu fazer um encontro como esse, onde a gente vai ter um papo cabeça com essa juventude, para falar sobre isso, né? Porque a gente hoje percebe que a juventude está um pouco perdida a respeito de relacionamento. Valores de família, por exemplo, pastor, hoje em dia quase não se vê, né? Sem dúvida alguma, nós temos percebido que as próprias famílias, muitas delas estão meio que acéfalas, elas estão meio que desorientadas. Algumas até pelo fato de não terem recebido, quem sabe, na infância, a orientação que deveriam. São pessoas que quando chegam na igreja, já chegam com uma certa idade, que não tiveram aquela oportunidade que muitas pessoas tiveram. Saulo falou agora há pouco. Saulo é filho de uma família cristã, Saulo foi introduzido na igreja desde cedo, quer dizer, já nasceu nesse berço cristão,
foi orientado dessa forma. Então, para ele, como para muitos outros jovens casais, é muito fácil, tanto para ele quanto a sua esposa, Daniela, no caso, orientar os seus filhos. Mas muitos outros casais não tiveram essa mesma oportunidade. Por isso mesmo, tem muita dificuldade de sentar com os filhos, de orientar, até porque também tem muita dúvida. Anuassi, você é pai de 2 rapazes já, né? Isso, e eles moram em Recife, né? Cidade que eu fiquei durante 16 anos, hoje estou aqui em São Luís. Mas assim, eu fico com muita tranquilidade. Eles lá, um de 19 e um de 24 anos, e a gente tem tido um contato diário, né? E temos conversado muito também sobre esse tema, né? Conversamos quando estávamos juntos, né, debaixo do mesmo teto, e hoje, atualmente, a gente conversa muito por telefone sobre esse assunto. Então, assim, é muito tranquila a minha relação com os meninos com relação a essa questão de relacionamentos e envolvimento afetivo. Eu quero falar agora com o reverendo Marconi Bezerra. Solteiro, Sim. Não casou ainda, né? Também não tem filhos. Como é para você viver essa experiência dentro de uma sociedade que cobra tanto, né? Verdade, Alcineia. E essa situação na qual eu me encontro, sou solteiro, como você disse, nós temos em nossas igrejas cada vez mais pessoas solteiras, e não apenas dentro da igreja, mas também esse é um número crescente na sociedade de uma forma geral. Existe, por um lado, a cobrança, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a convicção de que nós devemos depender de Deus nessa área também. Depender de Deus, ser sensível à direção, à orientação dos nossos pais, a nos basear nos bons exemplos que nós temos ao nosso lado, porque, por vezes, as pessoas comentam muito dos divórcios, e é inevitável que elas comentem, ou não tem como elas deixarem de comentar esse assunto, uma vez que ele é muito forte em nossos dias, mas ao mesmo tempo que nós temos esse tsunami, né, essa onda de casamentos que estão enfrentando dificuldades, de famílias que estão ruindo, nós temos também famílias que estão dando certo, casais felizes, abençoados, que têm desfrutado de maneira plena, significativa do amor conjugal. Então, eu acredito e creio de forma convicta que nós temos que depender de Deus nessa área também da nossa vida, e esperar o momento certo, debaixo de oração, compreendendo também a atenção, o conselho dos nossos pais, e no momento certo Deus vai providenciar. Olha, eu quero continuar conversando aqui com os nossos convidados, também a respeito de casamento, né? Casamento, divórcio, porque hoje em dia as pessoas pouco conversam, pouco têm diálogo, comunicação, acho que é o que mais falta, né? E isso dificulta muito dentro de um relacionamento para um casal. Vocês que são casados, vocês vão falar com mais propriedade do que nós dois, né, reverendo? Falam com conhecimento de causa. Falam com conhecimento de causa, exatamente. Mas a gente vai debater sobre essa questão do casamento depois do intervalo, tá ok? Não mude de canal, é bem rápido, eu prometo. Olha, presta atenção na letra dessa música aqui. Saulo Azevedo e Anuassi Fontes no piano, Saulo no violão. Pode cantar um pouquinho, Saulo, só para presta atenção na letra. Vou te contar, teus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A pergunta é impossível ser feliz sozinho mesmo? Bem, eu creio que é impossível ser feliz sozinho, desde que se esteja com Deus. No caso da música, eu dizia há pouco aqui, o Tom estava falando sobre o relacionamento com uma outra pessoa, não é? Então, é possível ser feliz sozinho, desde que seja a vontade de Deus que você esteja sozinho. Concorda com isso, reverendo? Em parte, sim. O grande desafio é descobrir ou ter certeza da vontade de Deus para a nossa vida nessa área, né? Alguns têm o privilégio e a maturidade de muito precocemente, muito cedo, terem a certeza de que são vocacionados para aquilo que na Bíblia se chama de... Essas pessoas têm o dom para serem eunucas, né? O dom do celibato. O dom do celibato, em outras Exatamente. palavras, né?
um caso conhecido. Que é o que os padres, exatamente, né? o caso conhecido, pelo menos no meio protestante evangélico, é o caso do teólogo John Stott, que morreu recentemente e que, ao longo de toda a sua vida, foi um celibatário convicto. Certo? E quem conviveu com John Stott nunca questionou isso dele. Mas, às vezes, a gente percebe pessoas que gostariam de encontrar alguém, certo? Não encontram e, às vezes, até são tentadas a se justificar diante de uma sociedade que é muito exigente nessa área e aí evocam a questão do dom do celibato. Mais como uma luva, mais como uma conveniência do que propriamente como um sentimento, convicção de que realmente essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pois é, agora a pergunta a música terminou nisso, é impossível ser feliz sozinho, né, Saulo? Eu vejo, Alcineia, como uma forma de contribuir com o debate aqui, dizendo que, sem fazer nenhuma defesa ao Tom, mas a questão do homem como ser social, ela explica muitas coisas, né? E você acaba que, se você não se relaciona, você tem elementos e pontos de tristezas facilmente perceptíveis. Então, esse homem social, com o tempo, a própria lei descobre essa validade dele enquanto agente dessa sociedade. Ele vai participar não só como alguém que tem uma voz única, mas ele acaba tendo um discurso coletivo, né? Ele e mais alguém que ele descobriu ser sua cara metade. Então, o que a lei fazia? Tinha mais dificuldade para o casamento, mas ao mesmo tempo também para o divórcio. As pessoas não se divorciavam tão facilmente, né? Não tinha facilidade nenhuma para se divorciar. Você é advogado, aliás, você sabe disso. Exatamente. Só o cinto do... Isso, arruma aí pra gente. Para falar em divórcio era uma tortura. A pessoa pensava 30 vezes antes de entrar numa ação de divórcio. Com o tempo, o que a gente aprende, o direito é uma ciência que não é estática. O que ela acompanha? A sociedade. O que a sociedade deu como resposta? Que os relacionamentos são fragilizados, são frágeis e acabam sendo descartáveis. E aí o direito acompanhou e fez o que com a lei do divórcio? Tornou-a bem mais simples. Hoje você se divorcia num cartório. Tudo interessante, fácil, desculpa, Alcineia. Pode falar, fica à vontade. Que o Saulo mencionou e comentou com propriedade algo que o direito teoriza e trabalha sobre a questão dos divórcios, né? E que isso se relaciona a esse momento tão difícil que a família, como instituição criada por Deus, enfrenta. Quer dizer, a gente percebe o crescimento no número dos divórcios, né? Ou do divórcio, né? Muito atrelado aos ataques que têm sido desferidos contra a instituição da família. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que quando a família é fortalecida, com certeza as pessoas estarão melhor preparadas para lidar com as crises e muito provavelmente o número de divórcios tende a diminuir. Em regra, o que nós vemos? Que Deus fez o homem e a mulher para formarem o casal, para viverem juntos. Mas existem exceções nessa regra, o que falou o reverendo Marconi. São pessoas a quem Deus deu a capacidade de viverem sozinhas. Eu conheço pessoas que vivem sozinhas, vivem muito bem e servem a Deus e servem ao próximo com muita alegria. Sem a falta de uma outra pessoa ao seu lado. A gente sabe que dentro de um relacionamento chamado casamento, né, tem isso, os altos e baixos, mas o que, para vocês três, o que realmente fez com que mantesse esse casamento até hoje? Uma exigência básica é uma coisa chamada renúncia. Né? É preciso aprender a conviver, a viver com o outro. Infelizmente, eu queria estar conversando mais, mas eu também quero ouvir um pouco de música. Antes de encerrar, porque a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo a música aqui cantada pelo Saulo e pelo Anuassi, né? E eu gostaria só de agradecer a todos vocês por terem participado desse nosso bate-papo, né, a respeito de casamento e a respeito também de relacionamento quando se fala de solteiros, né? Satisfação foi nossa, Alcineia. Nosso abraço e que Deus abençoe todos os telespectadores, todos aqueles que acompanham o programa referencial. Pastor solteiro, mas feliz, né, pastor?
Pela graça de Deus. Solteiro sim, sozinho não, Não. né? Muito bem. Não é isso, pastor? É isso sim. A nossa, obrigada, viu, querido? Nada, Deus abençoe. A nossa é caladinho, mas toca, gente. Você já conhece aí o trabalho dele. Que hoje eu estou só aqui aprendendo um pouco mais e compartilhando, né? deixando o pastor Marcos falar, essa turma boa aí compartilhar. Por falar nisso, Saulo tem uma música, você falou, Saulo, aqui, eu me lembro, você tem uma música, uma poesia belíssima. Sejamos Nós, o nome da Sejamos música. Nós. Belíssima a música dele, a letra e música de Saulo. Eu acho que seria muito importante que nós ouvimos um pouquinho dessa música Então agora. vamos encerrar o programa ouvindo essa música aí de Saulo Azevedo. Lembrando que se você quiser participar do Encontro Papo Cabeça, tá? Ligue para nós, os telefones estão aparecendo para você aí na tela. Ou você pode também adquirir o seu convite nas livrarias Ruache, tá bom? Dias 19 e 20 de setembro. Eu espero por vocês lá. Quando se percebe um sentimento invadindo o coração, tanto sonho e pensamento escapam à razão. Não se consegue explicar o que aconteceu. É tão somente se entregar ao encanto que nasceu. Basta te encontrar para o coração bater. Basta o brilho do teu olhar para envolver o meu coração que insiste em te querer. Basta ouvir o som da tua voz para eu me sentir como um rio, uma foz, e não mais ser só eu, sejamos nós. Linda essa música, muito linda. E a letra, então, né? Passa uma mensagem muito incentivadora. Obrigada a todos vocês. O programa referencial vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse debate, você pode acessar a nossa página no Facebook. Vai lá, vai estar lá para você à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração da gente.